Olá, tudo bem? A graça e a paz, meus amados, de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos. Amém? Glórias a Deus. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, estou aqui com um textozinho maravilhoso. É um texto super maravilhoso para conhecimento de cada um de vocês. Eu quero compartilhar esse texto maravilhoso para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala sobre a queda de Lúcifer. E esse aplicativo vocês podem encontrar na Play Store e está baixando nos seus celulares. Amém? Vamos lá para o texto. O texto baseado na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Este aplicativo é a história da redenção, ou seja, a redenção. Você pode ir lá na Play Store e está baixando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem vários textos bíblicos. Lógico que não vai de maneira nenhuma substituir a Bíblia. Claro que não. Obviamente que não. Mas vai te dar mais um pouco também de conhecimento. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso. É para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A queda de Lúcifer. Diz o texto. Lúcifer no céu. Olha, Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra, depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Olha, Lúcifer, ele era perfeito, meus amados, quando ele habitava no reino de Deus. Antes dele se rebelar contra Deus, a Bíblia e esse estudo descreve que ele era perfeito, até que houve um momento que ele deixou-se corromper pela vaidade. Mas continuando, o estudo nos diz: uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Todavia Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre todo o exército angelical. Ele era um com o Pai, antes que os anjos fossem criados. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia unicamente a Cristo. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava assentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele. Assim que, em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. Amém? Glória a Deus. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. Especialmente devia seu Filho trabalhar em união com ele na projetada criação. Na terra, de cada ser vivente que devia existir sobre ela, o Filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizar nele. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvavam ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus, na consideração de seus planos, enquanto Lúcifer não participara deles.
ele não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus. Mas Cristo era reconhecido como o soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Lúcifer pensou em si mesmo como o favorito entre os anjos no céu. Tinha sido grandemente exaltado, mas isto não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus, gloriava-se na sua altivez. Sabia que era honrado pelos anjos, tinha uma missão especial a executar. Tinha estado perto do grande Criador e resplendor incessante da gloriosa luz, que cessava o eterno Deus, tinha brilhado especialmente sobre ele. Pensava com os anjos, tinham obedecido a seu comando com grande entusiasmo. Não era seu vestuário belo e brilhante, porque devia Cristo ser assim honrado acima dele. Ele deixou a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus. Cristo, dissimulando seu real propósito, convocou os exércitos angelicais, introduziu seu assunto, que era ele mesmo, como alguém agravado, relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele. Contou que dali em diante toda a doce liberdade que os anjos tinham desfrutado estava no fim, pois não havia sido posto sobre eles um governador. Olha, aquele anjo que não tinha ainda conhecido o pecado, ele já vem com a cobiça, com arrogância, com orgulho, a quem deviam de agora em diante render honra. Sérvio declarou que os tinha reunido para assegurar-lhes que ele não mais se submeteria à invasão dos direitos seus e deles, que nunca mais ele se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida, e que seria o comandante de todos aqueles que se dispusesse a segui-lo e a obedecer a sua voz. Olha o que o texto nos diz. Houve controvérsia entre os anjos. Lúcifer e seus simpatizantes lutavam para reformar o governo de Deus. Estavam descontentes e infelizes porque não podiam perscrutar sua insondável sabedoria e verificar o seu propósito em exaltar seu filho e dotá-lo com tal ilimitado poder e comando. Rebelaram-se contra a autoridade do filho. Os anjos, que eram leais e sinceros, procuraram reconciliar este poderoso rebelde à vontade de seu Criador, justificaram o ato de Deus em conferir honra a seu filho e com fortes razões tentaram convencer Lúcifer de que não lhe cabia menos honra agora do que antes, que o Pai proclamasse a honra que tinha conferido a seu filho. Olha, amados, esse texto é um pouco grande, mas aí diz assim, ó, o Criador, pois até então tudo fora paz e harmonia, e o que podia ocasionar esta voz discordante, rebelde? Lúcifer recusou ouvi-los, então afastou-se dos anjos leais e sinceros, denunciando-os como escravos. Estes anjos leais a Deus ficaram pasmados ao verem que Lúcifer era bem sucedido em seu esforço para incitar a rebelião. Prometia-lhes um novo e melhor governo do que então tinham, no qual todos seriam livres. Olha que anjo, ele deixou se corromper e agora ele procurou os anjos para poder colocar aqueles anjos contra Deus. Mas tinha anjos também leais a Deus, que não deixaram de servir ao seu Deus, não deixaram de servir a seu Cristo. E hoje eles servem pelos séculos dos séculos. E aqui o versículo, continuando, diz assim, aí, olha que maravilhoso aí. E pensar que um anjo pudesse resistir à lei de Deus, que era tão sagrada como ele mesmo. Exaltaram os rebeldes
a cerrar os ouvidos às razões fraudulentas de Lúcifer, advertindo-o e a todos os que tinham sido afetados que fossem a Deus e confessassem seu engano, por admitirem mesmo um pensamento que punha em dúvida sua autoridade. E Lúcifer, ele continuou com a sua obra, levando com que os anjos se rebelassem contra Deus. Como esse texto é um pouco grande, eu vou dar uma puladinha e vou mais adiante. Guerra no céu. Rebelaram-se contra o governo de Deus. Foi o maior crime. Olha, rebelaram-se contra o governo de Deus. Foi o maior crime. Todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram dispostos em ordem por companhias, cada divisão com os mais categorizados anjos à sua frente. Satanás estava guerreando contra a lei de Deus por causa da ambição de exaltar-se a si mesmo e por não desejar submeter a autoridade do Filho de Deus, o grande comandante celestial. Olha que maravilha, olha. Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que requeria de toda a família celestial e mesmo de Satanás que lhe rendessem implícita e inquestionável obediência, mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Aqui agora, amados, diz assim, ó. Então houve guerra no céu. O Filho de Deus, o príncipe do céu, que é Jesus Cristo de Nazaré, e seus anjos leais, empenharam-se num conflito com o grande rebelde e com aqueles que se uniram a ele. O Filho de Deus e os seus anjos, verdadeiros e leais, prevaleceram, e Satanás e seus simpatizantes foram expulsos dos céus. Todo o exército celestial reconheceu e adorou o Deus da justiça. Nenhuma mácula de rebelião foi deixada no céu. Tudo voltara a ser paz e harmonia como antes. Os anjos do céu lamentaram a sorte daqueles que tinham sido seus companheiros de felicidades e alegria. Sua perda era sentida no céu. O pai consultou seu filho com respeito à imediata execução de seu propósito de fazer o homem para habitar na terra. Colocaria o homem sobre a prova a fim de testar sua lealdade antes que ele pudesse ser posto eternamente fora de perigo. Se ele suportasse o teste com o qual Deus considerava conveniente prová-lo, seria finalmente igual aos anjos, teria o favor de Deus, podendo conservar com os anjos e estes com ele. Deus não achou conveniente colocar os homens fora do poder da desobediência. O que foi que acarretou a esse anjo? Quais as consequências? A Bíblia relata que esse anjo rebelou-se contra Deus e ele foi expulso do céu, como está registrado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9, que diz: houve peleja no céu, ou seja, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Amados, mas se você prestar atenção nesses textos, se você prestar um pouco mais atenção nesse estudo, você vai ver que Lúcifer se rebelou contra Deus, colocando outros anjos contra o próprio Criador. Mas aqui diz que o próprio Deus, ou seja, com Jesus Cristo, procurou este anjo, mas este anjo ele não quis de maneira nenhuma se reconciliar com o Criador. Então Deus ele deu a oportunidade dele se reconciliar, mas ele não quis. Ele queria ser adorado, ele queria ser exaltado, ele queria sentar nas mais altas nuvens, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, Lúcifer foi expulso, e com ele os seus anjos, e ele caiu aqui na terra, meus amados. E o que é que ele está fazendo neste momento?
fazendo com que nós não adorem a Deus, ou seja, não adoremos a Deus, não busquemos a Deus, não sejamos fiéis a Deus. Ele está trabalhando 24 horas. O leão da tribo de Judá está também 24 horas, atento, com os olhos fitados para cada um de nós, nos defendendo das garras de Satanás. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e reina para sempre. Amados, eu indico para vocês estar baixando este aplicativo. Não estou aqui para fazer propaganda, mas eu achei interessante e é muito bom. Vocês vão também adquirir vários conhecimentos, que é estudos retirados da Bíblia. Fala aqui, ó, história de redenção, ou seja, história da redenção. Fala sobre a queda de Lúcifer, a criação, consequências da rebelião, tentação e queda, o plano da salvação, Caim e Abel e suas ofertas, Sete e Enoque, o dilúvio, a torre de Babel, Abraão e a semente prometida, o casamento de Isaac, Jacó e Esaú, Jacó e o anjo, os filhos de Israel, o poder de Deus revelado, Israel escapa da servidão, a lei de Deus, o santuário, os espiões e seu relatório, o pecado de Moisés, a morte de Moisés, entrando na terra prometida, a arca de Deus e o sucessor de Israel, o primeiro advento de Cristo, o ministério de Cristo, Cristo e a Trindade, o julgamento de Jesus, a crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o Pentecostes, a cura do coxo, lealdade a Deus sobre perseguição, a organização do Evangelho, a morte de Estevão, a convenção de Saulo, o início do martírio de Paulo, o ministério de Pedro, Pedro liberto da prisão, anos de ministério. Amados, são vários. Vai até os 67. E são vários mesmo. É maravilhoso. Eu indico para vocês, para poder vocês estar baixando aí no Play Store, no celular de vocês. E vocês também ouvem eles em áudio. Você com Wi-Fi ou internet, dá para vocês ouvir no áudio. Amém? É bom, é maravilhoso, é gratificante. Vai servir também para seu conhecimento, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai adquirir um conhecimento, mais um pouco da palavra de Deus. Que esse estudo aqui, amados, é fundamentado em bases bíblicas. Aqui, ó. História da redenção. É maravilhoso. Aqui fala sobre a queda de Lúcifer. Eu indico para vocês, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nada vai substituir a carta de amor que Deus nos deixou. Amém? Amados, fiquem com Deus. No nome maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, assim se for da vontade de Deus. Amém? Fiquem na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.